Eu queria compartilhar com os irmãos no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 9, e vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Livro de Mateus, capítulo 9, verso 9 até o 13. Mateus, a versão ali do telão está no NVI, e a minha versão está na NAA, a nova Almeida atualizada. Mas Bíblia é Bíblia, né? Independente de que seja a versão, né? Para nós ficarmos aí bem atualizados com o telão, se os irmãos quiserem, a gente pode ler junto com a Bíblia ou pode ler junto com o telão, e a critério dos irmãos. Mas vamos lá. Diz o seguinte: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus assentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. E estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que, ó mestre, de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqui vemos uma história interessante do chamado de Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. E na vista dos judeus, Mateus ele era não era bem visto, na verdade. Mateus por quê? Porque os cobradores de impostos, além de cobrarem seus impostos que deveriam cobrar, eles cobravam um pouquinho a mais. Temos aí o caso de Mateus, temos o caso de Zaqueu, que cobra um imposto a mais. E geralmente ninguém gosta de pagar imposto, né? Então essa é a questão toda, né? E os romanos, eles sacrificavam os judeus por conta disso. E por conta disso, esses cobradores de impostos eram odiados pelos judeus. Mas, como o nosso pastor Servilho aqui disse que algo muito interessante, sobre a questão do nossa visão hoje, da visão de Deus hoje para a humanidade. É completamente diferente da nossa hoje, né? Nós, quando olhamos uma pessoa como Mateus, nós vamos julgá-lo, a gente já vai maltratá-lo, né? E quando vai ver uma pessoa tal, né? Esses dias eu tive uma conversa com uma determinada pessoa sobre determinado assunto, né? Que me mandaram um vídeo, né? No meu Instagram, né? Me mandaram um vídeo no Instagram, querendo reforçar uma determinada ideia, né? Querendo que eu aceite aquela ideia, né? E eu fui de uma forma educada, né? Eu até me admirei, né? Eu não sou muito bom nessas coisas de ser muito educado, mas eu fui bem educado. E educadamente respondi para essa pessoa que aquilo não convém. E aí a pessoa começou a reforçar e falou assim: olha, e eu disse as seguintes palavras: princípios não se revoga, princípios apenas obedecem. Princípios. Né? Não estamos falando de ideologias, não estamos falando de doutrinas, estamos falando de princípios. E a maior ideia que Jesus pregou
e ensinou para a gente foi justamente isso. Né? Parar com esse negócio de religiosidade que tem muito atrapalhado até o desempenho do evangelho hoje. Quantas pessoas, eu disse aqui uma vez, eu vou dizer de novo, sobre um prefácio ou uma introdução, acho que não é a introdução mesmo, de um livro que eu estava lendo lá, quando a gente vai lá para a casa do pai lá em Itaguaí, tem lá uma biblioteca, e a gente vai lá e a gente fica olhando algumas coisas. E eu li, acho que foi uma direção do Espírito Santo me fazer ler essa passagem, que me chamou muita atenção. Tinha uma senhora que era prostituta e tinha uma criança, o seu filho, ou sua filha, vou dizer assim, sua filha de 2 anos, que também essa mulher usava essa criança também na área da prostituição. Então a ideia, ela dizia ali que ela ganhava muito mais dinheiro com a filha se prostituindo do que propriamente com ela. O dinheiro era muito maior. E aí fizeram uma pergunta para ela, que essa pergunta me chamou a atenção, e a resposta dela me chamou muita atenção. E a pergunta foi, por que você não procura uma igreja? Né? Nossa linguagem hoje, por que você não procura uma igreja evangélica? E a resposta dela foi, que mais me assustou e que me chamou a atenção. Será que eles vão me aceitar do jeito que eu sou? E é essa pergunta que a gente está fazendo hoje. Né? Nós falamos muito em pregar o evangelho, muito falando sobre o amor. Hoje foi cantado sobre isso. Né? A gente ouve muito falar sobre isso, mas na hora da questão dos princípios que elementares que Jesus ensinou, será que nós estamos realmente vivendo isso? Tem uma frase que eu li, não lembro agora quem foi que disse, ou quem foi que escreveu essa frase, me perdoe não lembrar agora do autor que escreveu essa frase, mas disse que a igreja precisa, né? A igreja canta aquilo que ela não está conseguindo viver. Né? E isso é muito sério. Né? A gente vê aí, né, muitas canções maravilhosas, como nós ouvimos hoje, canções que fala sobre a vida espiritual, fala sobre a nossa vida em relacionamento com Deus. E, na verdade, tudo isso tem uma coisa que precisamos entender. Que não é simplesmente ouvir, muito linda a canção, muito linda a pregação, mas é a hora da gente acordar porque o evangelismo verdadeiro não é dentro desse ambiente onde estamos. O evangelismo verdadeiro é lá fora, onde vamos nos deparar com pessoas pecadoras, com pessoas que estão no submundo do pecado, que à vista da sociedade ela é um lixo, ou qualquer pessoa, mas à vista de Deus, como nós podemos ler aqui hoje, são pessoas que que o olhar de Deus é muito superior, porque a graça vai muito além do que vermos as pessoas naquele submundo. A graça tem que olhar com o olhar da graça. É o que aconteceu aqui. Jesus, ele olha para Mateus, não como um homem odiado pelos judeus, mas como um homem que estava carente, precisando. Talvez aquilo fosse a profissão dele. Né? E a gente entra em outras coisas que eu não vou aqui entrar não vou me aprofundar, mas que às vezes a gente vê pessoas no pecado e depois vão para a igreja e continuam, né, de alguma forma, em parte, participando do que ele fazia antes lá no mundo. Né? Mateus não. Mateus, quando ele recebe o chamado de Jesus, ele automaticamente larga tudo. É claro que esse largar tudo vai incluir que a despesa dele vai diminuir, né? Porque o dinheiro que ele ganhava lá, agora ele não vai ganhar mais. Então agora ele vai ter que se adaptar, né, com a nova vida que ele vai ter agora. Mateus, após isso, ele faz melhor ainda do que nós poderíamos imaginar, o que eu poderia fazer. Ele começa a seguir Jesus não simplesmente como um discípulo qualquer, mas sim como um apóstolo. Aquele a qual vai morrer, vai ser martirizado, vai morrer em nome do Senhor Jesus mais tarde.
Então, é isso que chama a atenção. Eu queria abrir esse parênteses somente para isso. Porque às vezes as pessoas, a gente vê lá que eram cantores mundanos, tinha tem a sua fama, e de repente ele se diz que agora se converteu ao evangelho, e ele começa a cantar músicas evangélicas, mas ainda continua fazendo parte daquele projeto. Ah, pastor, ele tem um contrato, né? Mateus também tinha um contrato com a prefeitura de Roma, né? Ele rasga esse contrato com a prefeitura de Roma para viver exclusivamente em favor do evangelho. E voltando para a nossa mensagem de hoje, sobre a questão da misericórdia, da graça de Deus, sobre a visão que nós devemos ter com a humanidade, porque Mateus ele estava convicto que ele queria se converter. Eu me lembro de uma história que eu li num livro que nós temos lá em casa. Eu vou até rever essa história novamente, mas eu vou contar ela não na precisão, que já faz tempo que eu não leio ela, né? Essa história. Mas vou contar numa versão completamente minha, mais verdadeira do que eu li lá no livro. Existia um grande pregador, um homem de Deus, e ele era muito famoso, todo mundo conhecia esse pregador, e de repente tinha um empresário de alto calão, dentro do mais alto da sociedade, chamou esse pastor Severino, para poder conversar com ele. Eu me lembrei, você contou a história, eu me lembrei dessa história. Eu nem me lembrava dela, mas a sua história me fez lembrar disso. E ele convidou esse pastor para ir lá no seu escritório para poder conversar com ele. O pastor foi. E chegou lá, ele pegou, desbruçou ou jogou sobre a mesa revistas, né, da sociedade que falava, tá vendo aqui? Eu sou um homem que eu estou em quase todas as capas de revista aqui da nossa cidade, do nosso país. Sou um homem totalmente conhecido, tenho um dinheiro, sou um grande empresário, porém, eu vou me matar. Ele falando, eu vou me matar. Mas eu só quero dizer, eu só quero fazer uma ressalva e apenas uma condição. Não quero ouvir de você falar de religião e falar de moralidade. E agora? Como é que se vai pregar o evangelho? Como é que se faria agora? Eu vou largar esse cara de mão, né? Eu vou fazer o quê? Ele não quer que eu fale sobre moral, não quer que eu fale sobre religiosidade, não quer que eu fale de Jesus para ele. Ele não quer que eu fale da questão moral com ele. Como é que eu vou agora tirar esse cidadão dessa situação adversa? Talvez um de nós faremos o seguinte: deixa ele morrer. Quer morrer? E se exploda, né? Como diz lá o meu amigo Silvio, né? O Capial lá, que se lasque ele, né? Que se lasque ele. Mas o impressionante da história é que esse pastor aceitou o desafio. E foi lá pro bar, tomar um café com ele, beber uma bebida. Lembrou do pastor Silvio contando aqui que ele chegou lá, o pastor falou assim, você pode beber o que você quiser. Né? Eu, particularmente, não vou beber bebida alcoólica, mas você pode beber e é para minha conta. Quem vai pagar sou eu. Não! Você disse que vai morrer. Então, antes que você morra, eu quero pagar a conta para você. Eu quero que você entenda que é a última conversa nossa aqui. Você vai morrer. Você disse que vai morrer? Quer se matar? Não tem problema nenhum. Estamos aqui para poder fazer o melhor. Eu quero pagar a conta. Eu faço questão de pagar essa conta para você. E começou a falar e falar. Não, mas esse é o seu último dia de vida. E por isso estamos aqui para poder... Você quer comer mais alguma coisa para poder nós comemorarmos esse último dia de vida que você está aqui? No final das contas, o teu empresário se estressou. Peraí, rapaz. Eu te convidei você para vir aqui me ajudar e você não para de falar que é meu último dia, que eu vou morrer, então esse é o meu último dia, e você não para de falar. Quem me fez as condições, o pastor disse, foi você. Você falou que eu não posso falar sobre Jesus, que é religião, e não posso falar sobre moralidade. Então eu não tenho mais o que falar, a não ser dizer que esse é seu último dia de vida. Aí ele abaixou a guarda assim, tudo bem. O que você tem a dizer para mim?
E aí o pastor aproveitou a oportunidade, começou a dizer para ele tudo sobre Jesus. E aí foram-se embora. Ele também não fez ali apelo, tem que ser Jesus. Não, tranquilamente, cada um foi para o seu canto. E no dia seguinte, esse pastor foi para as bancas de jornais, né? Porque se ele era um empresário muito conhecido, se acontecesse ele se suicidar, quando ele disse que ia fazer, o que ia acontecer? Ia sair nos jornais, ia sair nas capas de revista. Mas segundo até o relato que eu li lá, não aconteceu nada disso. Então, nós precisamos rever nossos conceitos sobre a questão, né? E às vezes nós achamos que somos os bons, né? E os bons não vão procurar médicos, não é verdade? Só que procura médicos são os doentes, são os necessitados, são aquelas pessoas que estão precisando de curar a sua dor. E parece que às vezes nós somos muito, assim, nos julgamos ser muito duros emocionalmente. E nós não podemos ser assim. Porque na realidade, profundamente falando, lá no coração, todos nós somos doentes. Precisamos de cura cada dia. É por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. O que significa isso? Que eu tenho que estar sempre em contínua relação com o meu Deus. E ele fala aqui, os fariseus, os publicanos aqui, os fariseus aqui, já começaram a dizer para Jesus, não pode isso, né? Como pode o mestre de vocês comer com os publicanos e pecadores? Para eles, os religiosos, né, eles tinham que ser rejeitados, tanto os publicanos como os pecadores. Mas na visão de Deus, que é a visão de Jesus, eles é justamente esses que precisam de remédios. E nós temos o remédio, nós temos a solução. Oxalá que nós pudéssemos entender isso na forma mais prática possível no nosso dia a dia. Olhar para alguém não com olhar que ele vai para o inferno, tem que ir para o inferno. Ao contrário, todos aqui que estão nesse mundo, acima de tudo, merecem e podem ir para o céu, basta eles aceitarem Jesus. Mas para aceitar Jesus, alguma coisa nós temos que fazer. Não é simplesmente julgá-los, é olhar para eles, um olhar de misericórdia. O que ele falou aqui? Quero misericórdia e não sacrifício. É o que está acontecendo hoje. As pessoas querem falar bonito. Ontem nós gravamos lá com o meu amigo Aguinaldo, falando sobre a igreja de Éfeso. Depois os irmãos vão para o canal de terça-feira que vem, tá, amados? Eu vou enviar para vocês. Não, melhor, nós fomos 2 vídeos, né? E a primeira ontem foi para o canal. Nós estávamos conversando sobre isso. Que a igreja de Éfeso é uma igreja que era uma igreja ativa. Uma igreja que trabalhava, evangelizava. Porém, faltava alguma coisa. O que está faltando agora? Talvez em nós hoje, o primeiro amor. O que chamava a atenção da igreja primitiva? O que as pessoas olhavam que a igreja primitiva chamava a atenção deles? Era a graça. Quer ver? Faz o seguinte, Mateus. E Mateus, aí, coincidência, né? Mateus, Atos 2, 40 e... Agora eu tenho que ver aqui. É 2,46 parece. Olha só o que chama atenção ali, né? Que é interessante, é que esse é 2,47. Vamos ler junto aqui esse Atos dos Apóstolos, 2,47. Ó, louvando a Deus e tendo simpatia, né? A igreja era simpática de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Não é eu, o pastor, que sou o salvador da igreja. Não é vocês que são o salvador da igreja.
Ninguém, eu tenho uma ideia aí que ela não me relaciona muito comigo. Sobre a questão seguinte, eu fui para a igreja, sabe, pastor Silvio, preguei o evangelho e ganhei 5 almas para Jesus. Coitado, não ganhei nada. É um miserável falando isso. Ninguém ganha alma para Jesus. O que chama atenção, o que traz as pessoas, o que faz as pessoas se converterem é quem? É o Senhor, é o Espírito Santo. Por que ele faz isso? Porque a igreja está simpática, a igreja está cheia de graça, ela nos julga, ela abraça, ela cativa, ela sempre está presente no meio das pessoas. Porque muitos de nós, às vezes, não conseguimos trazer pessoas para nós, porque a gente, na verdade, somos muito rudes com as nossas palavras. E aqui, o Evangelho, quando ele chama Mateus, provavelmente, eu posso dizer isso, né? Não está na Bíblia escrito aqui, mas eu creio que ele observava os ensinamentos de Jesus. Ele observava o que Jesus fazia, e aquilo também chamava a atenção dele, porque o que chamou a atenção em Mateus não foi a pessoa dele, mas foi sim o coração de Mateus. Deus olha para o coração e vê que naquele coração existe uma vontade de viver com Deus. Irmãos, existem relatos de pessoas que depois, né, se converteram ao Evangelho, que elas deixaram bem claro que existia um anseio, uma vontade imensa de servir a Deus. Na verdade, lá no fundo do coração de todos eles querem sair dessa vida miserável que eles estão vivendo. Mas está faltando, sabe, alguém que olhe com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, de compaixão para essas pessoas. É isso que está faltando às vezes em nós, ao nós olharmos para a rua. É quando nós pregarmos com compaixão. Quando nós cantarmos com compaixão. É quando nós falarmos e olharmos para as pessoas, olharmos e falarmos com um olhar, com palavras de compaixão, de misericórdia. Porque eles é isso que estão precisando. Às vezes as pessoas vão vão ver, às vezes, como o pastor Silvio deixou bem claro aqui, contou o testemunho daquele senhor, daquele jovem que e às vezes eles só querem falar. Não querem ouvir nada de nós. Lembra dos amigos de Jó? Imagine só. O que Jó queria era apenas que seus amigos ouvissem ele. O que os amigos fizeram? É alguma coisa errada com Jó. Começaram a julgar Jó. E quantos de nós estamos vivendo assim? Né? E às vezes preferimos julgar do que provavelmente sentar, parar e só ouvir o que tem a dizer. Foi comprovado, né? E Jesus deixou isso bem claro. Até o próprio Mateus, né? O Mateus não, foi Tiago que ele falou, né? Que tardio em falar, né? Mas pronto sempre para ouvir. O ouvir é sempre bom. Eu me lembro que muitos anos atrás existia um certo irmão que ele veio do mundo do alcoolismo. Então, quando ele parou de beber, aquele começou a dar, como é o nome que dá? Quando a pessoa está dependente mais, esqueci o nome agora, hoje na minha cabeça. Ele começou a sentir falta da bebida e aquilo começou a mexer com o seu abstinência, obrigado. E aquilo da abstinência, aquela abstinência fazia com que ele falava muito. Eu me lembro que quantas vezes, né, filha? Eu estava lá pregando com o microfone e tal, ele levantava a mão, ele vinha na frente. Se fosse a religiosidade, o que fazia? Manda ele ficar sentado aí. Depois ele fala. Não, a graça faz com que eu pegava o microfone, dava para ele, parava a pregação. Né? Eu parava a pregação para poder dar o microfone para ele falar. Ele falava, depois sentava. Aí nós fomos dar estudo na casa dele. Fomos lá dar estudo na casa dele.
Quando eu chegava no estudo lá, pastor Sevilha, ele falava mais do que eu, né? Ele falava, e a mulher dele falava assim, o nome dele era Hermes, né? Hermes, deixa o pastor falar, negativo. Deixa ele falar. Deixa o homem falar. Aqui é o contrário, eu tô aprendendo com ele, né? Ao contrário. E ele falava. Toda vez era isso. E isso fez com que ele entendesse o que é graça. E chamou atenção. Ele falava assim, olha, ele nunca se deu, o único pastor que falou que se deu foi comigo. Não que eu seja melhor do que ninguém. Né? Que a gente dava atenção para ele. E aí, depois de muito tempo, eu estava em casa, era um domingo, como eu lembro, como fosse hoje. Lembro que a esposa dele me liga, assim, pastor, o Hermes está internado. Você poderia dar um pulo aqui no hospital? Na mesma hora eu fui lá no hospital. Ele estava completamente desconfigurado, o rosto dele. Só conheci que era ele porque estava próximo da mulher dele. E aí, ele já não podendo falar, com os olhos fechados, eu disse para ele, irmão Hermes, o senhor lembra do Jesus que eu falei muito com o senhor sobre ele? Ele te ama. Ele está aqui para te salvar. Irmãos, eu lembro como fosse hoje, as lágrimas começaram a descer sobre o seu rosto. Isso foi no domingo, na segunda para terça, na terça-feira de madrugada ele faleceu. Foi uma experiência muito gratificante. Né? Não porque ele foi-se embora, mas porque a graça o alcançou, porque alguém deu ouvido a ele. Porque nós nos estressamos à toa. E Mateus aqui está precisando de Jesus, precisando de libertação. E o que ele tinha era apenas os fariseus. Olha lá, miserável, cobrando imposto. Os escribas pontando o dedo, miserável, cobrando imposto. E uma vez quando Jesus ele fala sobre amor, compaixão, ele me conta uma história do samaritano. Já viu essa historinha já? Quem ali passa o sacerdote, o homem deitado, ele não pode tocar. Porque se tocar, ele vai ser impuro, porque o homem estava, provavelmente, ele não sabia que o homem estava vivo, morto. E segundo a tradição, não podia tocar no morto. Né? Senão ele seria impuro. Aí foi embora. Largou lá, o cidadão lá. Não, no chão. Aí passa o levita, que cuidava das coisas do templo. Também olhou e passou de lá. Aí veio aquele que era julgado pelos judeus, que eram os samaritanos, porque havia uma briga entre os dois, entre essas duas nações. E aí, porque os samaritanos começaram a fazer algumas misturas, né, uns anos atrás, com as mulheres pagãs, e isso fez com que os judeus odiassem os samaritanos e achassem que eles não eram dignos nem da salvação. E quem foi que ajudou aqueles pobres coitados? Foi uma samaritana. Jesus deixando bem claro para eles que o que vale não é a religião, não é o cargo, não é a posição, é a forma que você vai lidar com o seu semelhante. Como é que você vai lidar com as pessoas que estão ao teu redor? Hoje as pessoas não estão atrás de grandes homens, de grandes mulheres. Eles estão procurando pessoas que a qual possa ouvi-los, que possa abraçá-los, que possa dar uma atenção para eles. Infelizmente, eles não estão encontrando em alguns casos. Mas aqui Jesus fala e disse para aqueles fariseus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Simplesmente esse é a chave da questão. Nós éramos pecadores. Estávamos no mundo, e ainda somos ainda, né? Não mudou muita coisa não. Estávamos no mundo, fomos resgatados pelo Senhor. Então, se Deus resgatou vocês,
Deus também quer fazer da mesma forma com outras pessoas, porque eu também, há muitos anos atrás, eu também não era digno de ser cristão, de ser crente, de estar com Jesus. Eu bebia, só não fumava, me prostituía, fazia uma série de coisas. Vocês têm uma ideia? Né, até minha esposa até descreve isso, comenta sobre isso, ela não consegue ver eu sendo aquela pessoa. O Silvio, né, um testemunha viva disso, graças a Deus que tem alguém para me testemunhar, né? Para poder dizer quem eu era. Meu irmão, de 10 palavras que eu dizia, somente 2 ou uma que era aproveitada. Eu falava muito palavrão, misericórdia, tudo era palavra. Você tem uma ideia? Eu fui jogando bola, professor Sevilho. Eu fui expulso do campo porque eu xinguei o cara que me encheu o saco lá fora. Tá jogando bola, o vizinho lá começou a me perturbar, e eu falei um palavrão, o juiz foi, fui expulso. Você tem ideia? Mas Deus me resgatou. Deus me salvou. Deus me trouxe para o teu convívio novamente, o teu convívio. E todos nós precisamos aprender isso. Achar e ver que, como eu fui resgatado, o apóstolo Paulo, né, veja a posição que ele estava. Né, tanto que Ananias, ele foi instruído pelo nosso Senhor, para ir lá conversar, para poder orar por Saulo, o que ele fez? Logo esse, Senhor. Eu vou chegar lá e esse cara vai querer me matar. Mas não, ele também foi alcançado pela graça. E às vezes, nós não podemos julgar as pessoas pelos seus atos, mas devemos, sim, julgá-los por aquilo que eles têm de melhor. É que a alma precisa ser resgatada. Aprendi uma coisa com um saudoso agora, né? Ele já faleceu, pastor Miles Monroe. E esse pastor, na sua palestra, ele disse uma coisa que até hoje não esqueci. Uma pessoa que está no ímpeto da criminalidade, no ímpeto do pecado, aprofundado mais e mais na imundícia deste mundo, são esses justamente que outrora vão ser grandes homens e grandes mulheres de Deus. Essa é a forma que eu tenho que olhar para essas pessoas. Observe uma pessoa que está lá no mundo, chefeando uma facção. Imagine ele agora se convertendo, ele vai chefiar a facção de Jesus, que é o reino de Deus. Né? No bom sentido, tá, mano? Facção. Imagina aquela pessoa que no mundo estava lá empenhado na sua religião, né? E hoje, imagine se convertendo, ele também vai agora se dedicar também ao Evangelho. Só os que mais dedicam ao Evangelho. É isso que temos que pensar. Orar ou não olhar os julgandos que eles podem, não precisam, não, eles precisam da salvação. Ninguém dizia, quantas pessoas diziam que Saulo de Tarso poderia ser salvo? Quem poderia dizer que Saulo de Tarso poderia ser crente? Mas Estevão, como outros mais, tiveram a visão que aquele homem poderia, se ele que leva à risca uma carta para perseguir os cristãos, imagine agora levando à risca o poder do Evangelho, como ele mesmo disse. O poder do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Imagine só. E ele foi justamente esse homem. E Mateus, agora, de cobrador de imposto, se torna agora um servo, um apóstolo de Cristo. Escreveu um dos livros mais brilhantes que nós temos na Bíblia, que é justamente o livro a qual ele menciona o seu relato aqui no capítulo 9 do seu livro. Ele fala sobre ele. Ele faz questão de testemunhar dele. Não, eu vou falar de mim também. Porque eu não mereci, à vista dos judeus, a salvação. Mas ele, Jesus, viu além do que o homem possa ver. Ele viu
a minha vontade de servir ao meu Senhor. Por isso, nessa noite, vamos fazer da nossa vida cotidiana uma vida desse tipo. Olhar para as pessoas, olhando para elas e dizendo: Senhor, ela pode ser salva. Ele pode ser salvo. Falei uma vez, um dos vídeos que eu mandei para pequenos, né? E eu falei uma coisa que eu falei porque eu senti aqui no coração de falar. E às vezes tem palavras que me impacta, né? Eu vou lá e faço um vídeo pequenininho e envio ele. E aqui eu estou falando aquilo que está no meu coração. E falava que Paulo, ele disse para os romanos: olha, eu oro para que eu possa vê-los novamente. Enquanto Paulo não ouviu de Deus um não, ele estava orando: Senhor, eu quero ir em Roma. Eu quero visitar a igreja de Roma. É claro que nós sabemos que ele nunca mais entrou em Roma. Ele nunca mais foi visitar aquela igreja. Mas ele orou. Então o que nós aprendemos com isso? Enquanto Deus não dizer não para aquele homem, não dizer não para aquela mulher, para aquela prostituta, por aquele que está lá no submundo do crime ou da prostituição, seja o que for, enquanto Deus não dizer não, enquanto eu estiver vivo, tem que ser o motivo da minha oração. Não podemos parar de orar por ele, não podemos parar de orar por ela. Talvez aquele camarada, que o pastor Civil aqui mencionou, estava ali precisando mesmo. E aqui demonstra, e talvez hoje ele já está refletindo sobre a conversa que ele teve. Porque alguém parou para ouvir. Se fosse um tempo atrás, na época, a irmã missionária Graça vai lembrar um pouquinho disso, alguns irmãos antigos vão melhorar, vou lembrar, assim, o pastor Civil vai lembrar que ele está. E aí, antigamente, quando sentávamos para poder. Olha só o que é religião. Ela é complicada. A religiosidade é muito complicada. Quando sentávamos para poder fazer o discipulado, eu me lembro que o pastor disse: olha, você não pode beber uma água no bar. Não pode beber uma Coca-Cola no bar. Aí ele explicou por quê. Porque a água parece que é cachaça. Alguém vai pensar: tá lá o irmão bebendo cachaça no bar. A Coca-Cola parece de longe o vinho, né? Que é escura igual vinho, né? O irmão está bebendo vinho no bar. Se fosse aquele tempo, né, professor? Você estava frito agora, né? Olha lá, tá o pastor lá, ó. Tava lascado, como diz o Silvio, né? Tava lascado, porque ó, tá o pastor Civílio bebendo vinho junto com o homem no bar. Já ia lá detonar ele. Graças a Deus que hoje em dia as pessoas não têm mais essa visão arcaica, né? Naquele tempo tinha. E isso atrapalhava o evangelho. Eu conheço pessoas que até hoje estão desviadas por conta dessa religiosidade que era aplicada de forma rígida antigamente. E não temos que parar. E ainda existe isso, existe ainda. Existem pessoas que ainda julgam, mas temos que parar com isso. Porque às vezes aquilo que parece ser não é. E às vezes nós precisamos olhar. Como também, contrapartida, temos outro exemplo mais, um exemplo mais assim, light, né? Que tinha um irmão, estava na igreja, e ele ia na igreja, mas no dia seguinte estava lá no bar, bebendo a sua cervejinha, bebendo a sua cachaçinha. O irmão, sabiamente, ele em vez do irmão que ia para a igreja e ia para o bar se esconder do irmão, o irmão que se escondia dele. Porque ele ia falar assim: se ele me ver, ele vai achar que eu estou julgando ele. Então, melhor que ele não me veja, né? É melhor que ele não me veja. Eu vou sair escondidinho. Aí chegava mais ele fora ali daquele ambiente do bar, ele chegava: rapaz, meu irmão, tudo bem? O mundo faltou culto ontem. Por que, meu irmão? Eu estou com saudade. O senhor faz parte da igreja.
E até que chegou um ponto que ele parou de tudo de vez, né? Está entendendo? Hoje, o que o povo está precisando é o quê? É que ninguém julgue eles. Não é fazer com os fariseus, que julgavam Mateus, que julgavam outros mais da história que nós lemos. Julgou aquela mulher que entrou na casa de Simão e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Julgou aquela mulher. Jesus disse, olha, essa história sempre será lembrada. Por quê? A gente precisa parar de querer achar que todo mundo não merece a salvação. Não. Como nós estamos aqui hoje, outros também precisam estar. Por isso, a mensagem hoje não seria essa que eu ia pregar, não, mas foi uma mensagem de última hora. Eu sei que quando Deus faz isso, porque Deus tem algo muito, urgente a nos falar. Não é somente para vocês, para mim também. Quantas vezes Deus fala comigo aqui, e todas as vezes fala também comigo aqui. E depois eu chego em casa, quando eu vou reeditar a mensagem, mandar para o canal, eu revejo ela novamente. A minha filha tem a mania de dizer, mas eu não entendo meu pai, né? Ele fica vendo a mensagem que ele prega. Então, assim, eu faço questão de ver de novamente, porque eu quero me ouvir de novo. Porque aqui, a minha atenção está mais em falar, né? Mas lá não, lá eu estou só para ouvir. Isso faz bem para mim, né? Ainda falo assim, rapaz, que cara bonito, né? Eu não estou querendo mais seguir pastor, é um gato, né? Mas é brincadeira, mas você está entendendo? É essa hoje, né, que será a verdade. Nós precisamos viver um evangelho que Jesus nos explicou. Eu vou voltar novamente a falar sobre isso. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Precisa ser constantemente lido de forma plausível, de forma didática e de forma prática para a nossa vida. É só ler com calma. Procura entender o que Jesus quer dizer com isso. Ah, eu entendi. O que Jesus quer dizer com isso? Então, por isso, vamos aprender com o nosso mestre. O ensinamento dele. Tudo que ele disse aqui, no versículo 12, no versículo 13, ele disse também lá, ensinou de forma de princípios, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Por isso, leia, estude. Vamos aprender com o nosso Senhor. Com certeza, a forma que ele nos traz o Evangelho hoje é uma forma de nós entendermos como devemos viver hoje. Ou vivemos assim, ou vamos continuar sendo religiosos. Alguém me pergunta, você é religioso? Eu falo descaradamente, não sou. Nem um pouquinho. A minha palavra eu sou seguidor dos princípios de Cristo. Sabe que aquela guerra de igreja? Eu sou da igreja tal, da igreja fulano, ciclano. E aí monta, uma ideia religiosa. E essa ideia religiosa é que tem afastado um dos outros. É isso que temos que acabar. Acabar com essa ideia de religiosidade. Ou acabamos com isso, o evangelho vai ficar esse evangelho taxado, esse evangelho preso, aonde impede que as pessoas aceitem e olhem para Jesus com Jesus misericordioso, com Jesus empático, com Jesus compassivo. Eles acham que Jesus é muito ruim. E nós temos que mostrar para eles que Jesus é muito bom. Um Jesus misericordioso. Mas para isso acontecer, nós precisamos aprender os princípios de Cristo e aplicar ele. Você é de que igreja? Bom, depende da igreja que você está falando. A resposta minha é essa. Estou falando da igreja de Jesus ou a igreja de forma congregacional? Congregacional, sim. Eu sou lá da igreja do pastor Silvio. Mas o que quer dizer isso? Não. Eu sirvo lá a igreja do pastor Silvio, mas eu sigo os princípios elementares de Cristo.
Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Esse local aqui é apenas um local congregacional. Simplesmente isso. Então hoje, precisamos despertar. O mundo jaz no maligno. E nós precisamos trazer Jesus para o convívio dessas pessoas. Amém? Deus nos abençoe. Graças a Deus e que Deus possa abençoar toda a igreja. Em nome de Jesus.